sempre usando o mesmo material, né? Vamos falar sobre acoplamentos elásticos. Cara, acoplamento elástico ele não é tão utilizado como deveria ser, né? Mas é uma solução de engenharia fantástica, tá? O acoplamento elástico é uma solução de engenharia fantástica porque ele trata um problema que é a tal da vibração em algumas situações. A gente vai falar um pouquinho sobre os acoplamentos elásticos. Esse livro eu não gostei muito dele nessa questão, porque ele foca muito em um fabricante, né? Mas ainda assim é bom. Todo livro de dimensionamento ele puxa sardinha para o fabricante. Esse puxa para esse TT Flex. Vou só tentar tirar. Eu tenho que ficar liberando a galera na sala, calma aí. Pronto. Aí, na aula de hoje, a gente vai falar sobre os acoplamentos elásticos com buchas amortecedoras, os acoplamentos elásticos com cruzeta amortecedora, ambos de borracha nitrílica, e aí você vai ter os flexíveis P-Flex e os acoplamentos modelo P-Flex. Bom, primeiro, acoplamentos elásticos com buchas amortecedoras de borracha nitrílica. Primeiro é importante a gente entender o que é um acoplamento elástico, né? Imagina uma união de flange, ok? Imagina uma união de flange, tá? Parafusos. Se essa união é uma união simples, somente com aquela juntazinha que a gente usa na maioria dos casos, né? Só uma junta mesmo. Meu primeiro serviço que eu trabalhei como ajudante de tubulação era montar a linha de flange, uma linha de 12 polegadas, lá na área do TABR, de Pirâmide de Júnior. Mas era só uma juntinha mesmo que tinha para ligar uma tubulação a outra. Os acoplamentos elásticos, eles podem ser usados em tubulações? Até pode, mas não é muito comum não. Esses acoplamentos eles são mais usados quando você quer unir dois eixos. E aí você quer transmitir torque através desses eixos. A vantagem dos acoplamentos elásticos é que, além de reduzir vibrações, ele pode permitir pequenos desalinhamentos de ângulo de torção, pequeno desalinhamento nesse sentido, ou também desalinhamentos no sentido aí vertical, né? Tem também uma folga mínima e uma máxima, então assim, ele permite alguns alinhamentos, que alguns alinhamentos não sejam tão precisos assim. Além disso, eles também servem como um amortecedor de vibração. Lembrando sempre que vibração é um mal do sistema que você quer evitar. O TT Flex, que é o acoplamento tratado por esse livro, ele é um acoplamento elástico de construção simples, aprovada graças às ótimas características técnicas desses elementos elásticos, que são feitos de borracha nitrílica. Consiste em dois flanges simétricos, inteiramente usinados, pinos de aço com superfícies retificadas e buchas amortecedoras de borracha nitrílica, à prova de óleo, fixados por anéis Seeger de aço. Absorve vibrações de choques, e aqui na figura 18.1 você vê que ela absorve vibrações e choques. Ela também pode permitir desalinhamento paralelo, figura 18.4, desalinhamento paralelo. Pode permitir desalinhamento angular e também longitudinal, figuras 18.3 e 18.5. Angular e longitudinal. Tem grande elasticidade torsional e não dá origem a forças axiais que possam prejudicar os mancais, tá? Nós estudamos mancais, que eu estou dando as duas matérias ao mesmo tempo e acabo confundindo um pouco. Mas, quando a gente fala de rolamentos, acho que foi na 1 mesmo que a gente estudou. A gente fala de rolamentos, mancais de rolamento,
Você percebe que tem alguns mancais que eles não aceitam cargas axiais. Eles são feitos apenas para suportar cargas radiais. Obviamente que se esses rolamentos, se esses mancais tiverem cargas que eles não suportam, eles vão ser prejudicados. Tá? Então, é interessante por conta disso. Além disso, eles podem ser indicados para trabalhar com altas e baixas temperaturas, baixas velocidades, tanto em posição horizontal quanto em posição vertical. Ele pode ser facilmente adaptado em volantes e freios, permite desacoplar os eixos sem remover as máquinas ou o próprio acoplamento, pois os pinos e buchas são removíveis. Isso é bem interessante. O que acontece? Como você tem parafusos aqui, pinos e buchas, na verdade, né? A gente fala mais pinos e buchas nesse caso, esse tipo de acoplamento, ele permite você remover o eixo sem que você tenha que tirar o acoplamento ou remover a máquina do lugar. E isso é uma vantagem interessante. Além disso, você pode remover as máquinas sem deslocá-las longitudinalmente. Ou seja, imagina que você tem uma máquina que a base dela é uma base parafusada, certo? É uma base parafusada. E às vezes essa máquina ela está encaixada no lugar que ela está ligada por um lado por um eixo e do outro lado está acoplada alguma coisa que você não consegue afastar ela no sentido do eixo, no sentido longitudinal. O que você faz? Bom, nesse caso, quando você tem um acoplamento que não é um elástico, sei lá, uma bucha, você tem que afastar a máquina longitudinalmente para remover ela. Nesse caso, com esse acoplamento, você só vai tirar as buchas dos pinos do acoplamento e você consegue tirar ela na posição vertical. Parece que não, mas isso é uma vantagem muito boa. Permite substituição das buchas amortecedoras sem desmontagem do próprio acoplamento. E não requer nem manutenção nem lubrificação. E também não tem necessidade de peças adicionais de proteção contra acidentes. Essas são algumas vantagens dos nossos acoplamentos elásticos, tá? Essas são algumas vantagens dos nossos acoplamentos elásticos. Vamos dar continuidade, então. Essa tabela 18.1 é uma tabela dos acoplamentos, algumas dimensões, que a gente tem que olhar as imagens dele aqui para entender essas dimensões, tá? Você percebe aí que tem um furo, qual é o furo máximo e o mínimo, DD, LCMA, quais são os valores? Vamos ver aqui, ó. C é o comprimento, né? Você vê que tem de 104 até 500 milímetros. O D é o diâmetro externo e o Dzinho é o diâmetro que não é o totalmente interno, o diâmetro do eixo, né? É o diâmetro externo da parte de dentro, né? E esses diâmetros variam de 58 a 380 o menor e de 112 a 630 o maior. O parâmetro A, que é a distância entre essas faces aqui, e o M é a profundidade desse camarada, tá? Ainda você tem o B, dá um valorzinho também em milímetros, né? Além de os valores de folga máxima que você pode ter para esse rolamento, tá? Para esse acoplamento elástico. Essa tabela é uma tabela que você tem pensando em fator de serviço. Já falando de
dimensionamento desse camarada, essa é uma tabela que você vai entender para poder dimensionar. São fatores de serviço, tá? Fatores de serviço. E aí, essa tabela do fabricante, ela mesma já ensina você a dimensionar, porque a fórmula está aqui dentro. Ó. Fator T, até 2 horas por dia, 0,9. Até de 2 a 8, 1. De 8 a 16, 1,06. 16 a 24, 1,12. Fator M, acionamento, motor de combustão, até 3 cilindros, 1,5. De 4 a 6, 1,2. Fator R, que é máquina acionada por motor elétrico ou turbina, que aí vai ser... E aí, e além disso, tem o fator de serviço, né, aqui, que é o gerador de... E o fator R é a máquina acionada, esse gerador, ventilador 1,2, elevadores 1,4, por aí vai até o 3,0, dependendo do menor. Britadores, que são coisas mais pesadas, 3,0. Então, a própria tabela já tem a fórmula dentro dela. A própria tabela já traz uma fórmula dentro dela do que você precisa fazer para poder dimensionar esse mancal. É um dimensionamento bem simples, tá? É basicamente pegar esses 3 fatores, T de tempo, M de motor e R de máquina e fazer as suas devidas contas. Basicamente é isso, essa questão do dimensionamento desse tipo de trabalho, né, de elemento de máquina. Aqui tem até um exemplozinho, tá? Ridículo. Tem um exemplozinho bem fácil de resolver, né? Ele quer saber o motor da figura 18.8. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. O misturador da figura 18.8 é acionado por um motor elétrico com potência 11 kW e rotação de 1.750 RPM, acoplado a um redutor. Então aqui você tem um motor acoplado a um redutor com relação de transmissão igual a 10. Para determinar o acoplamento Teteflex, determinar o acoplamento Teteflex para as ligações. Letra A, motor redutor, e letra B, redutor misturador, ou seja, que é esse acoplamento e esse acoplamento aqui. Primeiro, vamos pegar a questão do motor, né? A questão do motor. Como que é? Vamos fazer o seguinte. Ó, letra A. Qual é os fatores? Quais são os fatores? Bom, são 3 fatores diferentes. R, T e M. São 3 fatores diferentes. R, T e M, né? A tabela fala aqui, ó, que o fator F é igual ao fator R vezes T vezes M. Beleza? E aí, primeira coisa, vamos analisar o fator R. R é a questão, olhando a tabela aqui, R é o fator da máquina acionada. Ele fala no exercício que é um motor elétrico. Motor elétrico, né? E vai acionar um misturador. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar na minha tabela aqui misturador. Misturador aqui, ó. Misturadores. Fator R é igual a 1,6. Então, ó, fator R, já sei que ele vale 1,6. E o fator tempo? 12 horas, né? 12 horas por dia.
12 horas por dia está aqui, ó, entre 8 e 16. Dá 1,06 o fator tempo. Então, vou colocar aqui, ó, o fator tempo é igual a 1,06. Tá? Já o M é o fator motor. Só que M aplica-se para acionamento com motor de combustão. O nosso motor era elétrico, então a gente despreza o M. Então a gente vai desprezar esse fator M, vai esquecer ele. Então o fator F vai passar a ser R vezes T, que é igual a 1,6 vezes 1,06. Esse fator F está dando, vamos ver, 1,6 vezes 1,06. Está dando 1,696. 1,696. Beleza? O livro ele é meio doido em relação a algumas coisas e não traz... só trouxe a equação dentro do meu resolvido. Mas, enfim. O que acontece? Vamos olhar a tabela agora. Eu tenho fator F. Olha o que a tabela me diz. A tabela que tem os meus acoplamentos, para eu escolher um, né? Eu tenho que escolher um acoplamento dentre esses, beleza? Dentre esses. Então, aqui, o meu fator F está dando 1,696. Essa tabela está com um errozinho. Tá vendo esse P aqui, PF? Esse PF, na verdade, ele é... Esse cara aqui está errado. Esse cara aqui, ele é um P vezes F sobre N. Beleza? A tabela aqui, o certo é um PF sobre N. Vou até corrigir esse material antes de mandar para vocês. Isso aqui é um PF sobre N. E tem esses valores. Então, aí, esse camarada aqui é quem eu preciso calcular para determinar o meu acoplamento. O que eu vou fazer? Vou calcular agora quanto vale P vezes F sobre N. P é a minha potência em quilowatts, ok? P é a minha potência em quilowatts, que no exercício está dando, vale, minha potência em cavalos mesmo, tá? Potência em cavalos, vai ser 15, beleza? Vou até corrigir aqui depois, vou até anotar aqui para corrigir essa tabela. Essa potência, ela é em cavalo, ok? Em cavalo. E aí você tem 15, a potência em cavalo, vezes o F, 1,696, dividido pela rotação. A rotação aí é a rotação do motor, que é 1.750 RPM. 1.750. Isso vai dar vezes 15 dividido por 1.750, 0,0145. Esse é o meu PF sobre N. Olhando a tabela, isso aqui é menor que 0,02. Logo, para esse caso, eu posso usar o D3 mesmo. Como esse cara aqui é menor que o primeiro acoplamento, 0,02, então isso implica que eu posso usar o acoplamento D3 para fazer esse dimensionamento. O acoplamento D3, tá? Na letra B, ele pede para dimensionar o acoplamento do redutor misturador, que é esse de baixo. Ok? É tudo igual. O R
O R é o mesmo? Vamos ver. O R é o mesmo, porque esse é um misturador. O F, o T é o mesmo? É o mesmo. Então, na B, o fator F ele também vai valer 1,696. Eu posso dizer, então, que é o mesmo acoplamento? Não. Por quê? Vamos calcular o nosso P vezes F sobre N. A potência é a mesma. Eu vou desconsiderar que há perdas na transmissão e vou entender a potência como a mesma, vezes o F também é o mesmo, né? Porque os fatores não mudam nesse caso. Só que o N é uma questão interessante. Olha o que a questão diz. Que esse redutor tem uma relação de transmissão de I para 10. Então, ele vai diminuir 10 vezes a rotação do motor. Se aqui é 1.750, aqui vai ser 175. Então, minha rotação é 175. Quando eu faço a conta, eu vou encontrar o meu PF sobre N igual a 0,14537. E aí, quando eu olhar a minha tabela, é óbvio que eu não posso pegar mais o mesmo rolamento, o mesmo mancal o mesmo acoplamento elástico. Vou subindo aqui, ó, 0,13, ainda é menor, eu tenho que pegar o 0,25. Então, ó, o mancal, o acoplamento que eu preciso usar no caso de baixo é um D9. Isso é menor que 0,25, o que implica que eu vou usar um D9. Só a fins de comparação, o diâmetro do cara que está lá em cima, 58 para 112, aqui já é 125 para 225, bem maior, né? O torque também é maior, tudo é maior. Então, você percebe aí que só por causa da redução, que faz aumentar a potência e torque, me faz ter que recalcular só por causa da variação da rotação. Esse é o primeiro exemplo, bem simples, tá? De como determinar um acoplamento de acordo com esses dados que foram dados. Ok? O próximo acoplamento é o acoplamento elástico com cruzeta amortecedora. Com cruzeta, tá vendo? Essa imagem não está muito boa, não, mas o acoplamento ele é metálico, né? E aí ele tem uma cruzeta mesmo, uma cruzinha de borracha que encaixa e faz a união entre os eixos, ok? Ele consiste em 2 flanges simétricos de ferro fundido com dentes usinados e uma cruzeta amortecedora de borracha nitrílica, à prova de abrasão e resistente a óleos naturais. Absorve vibrações e choques, trabalhando silenciosamente, sem dar origem a forças axiais que possam prejudicar os mancais. Ele é apto para um trabalho reversível, em posição horizontal ou vertical, não requer nem manutenção nem lubrificação, e ele tem um baixo peso unitário, resultando assim em um momento de inércia reduzido. Ele é o famoso uniflex. E aí nós temos também a questão dos furos admissíveis. Os acoplamentos são normalmente fornecidos sem furos. A pedido, podem ser executados com furos acabados conforme tolerância ISO H7. Para a usinagem dos furos, a centração deve ser feita em relação ao diâmetro externo D. Tá? A centração tem que ser feita de acordo com o diâmetro externo D. Até porque o diâmetro externo D é o que vai estar igualando os dois ali. Recomendamos o uso de canal de chavetas para a transmissão do torque, um parafuso sem cabeça para fixação axial somente como elemento auxiliar, quando a aplicação requer. Isso é uma questão mais de
aplicação mesmo, né? O que está dizendo é que esses furos aqui nem sempre são fornecidos no diâmetro do eixo. Então, às vezes, vai ter que fazer alguma adaptação ali, né, com o seu eixo, e aí só ter esse cuidado que a centração tem que ser feita em relação ao diâmetro externo. Ou seja, se você vai usinar isso, você tem que prender essa parte aqui no torno e não essa parte aqui. Beleza? E aí tem algumas dimensões, alguns tipos de deslocamento. Ele permite um pequeno deslocamento axial, X, um pequeno deslocamento paralelo, Y, e um pequeno deslocamento angular. Gente, obviamente, se você for olhar esse deslocamento aqui, isso é uma coisa que eu até ensino em Resmate 1. Se você for olhar esse deslocamento, ele parece em percentual da peça toda ser grande. Aqui também. Esse angular, então, parece ser um deslocamento aí na casa de uns 5, 6 graus. Esses deslocamentos são pequenos, tá? São pequenos. Para demonstrá-los, os desenhos são feitos de maneira exagerada, mas eles são pequenos. E aí tem algumas tabelinhas, né? A tabela de 8.3 dimensões e a tabela de 8.4 fala de aplicação. Aí tá vendo, ó, aqui já aparece certinho, PN sobre R. Só decora que essa potência é em cavalo vapor e não em quilowatts. E aqui mostra o X, Y e Z, né? Tá vendo que o Z é 1 grau máximo. Aqui tem muito mais de 1 grau. Y mais ou menos 0,2, X mais ou menos 0,8. É pequeno os deslocamentos que ele permite, tá? São pequenos. Aqui tem o furo máximo e as dimensões do seu acoplamento, essas dimensões aqui. Além disso, tem a rotação máxima e o PN sobre R, PR sobre N, que é fundamental para o seu dimensionamento. O fator R está aqui também na tabela. Acho que é o mesmo praticamente para essa tabela aqui. Não, muda um pouquinho a coisa. Mas aqui é uma nova tabela de fator R. Se estiver tratando de essa questão de um acoplamento de cruzeta, vai ter que usar essa nova tabela, tá? E aí só uma dica de montagem: o alinhamento correto desse acoplamento, ele aumenta a vida útil. Para rotações próximas da rotação máxima, recomenda-se usinagem dos cubos de acoplamento, tá? E aí você tem a fator R, que a gente já sabe, porque isso é bem normal. E mais um exemplo. Determine um acoplamento uniflex entre um motor elétrico, 10 cavalos, e um motor elétrico de 10 cavalos, e uma bomba centrífuga que requer uma potência de 6,3 kW, 8,6 cavalos. Beleza? Primeiro, vamos determinar sempre o fator R. Qual é o fator R? O fator R é o motor elétrico, né? E é uma bomba centrífuga. Então, voltando na tabela aqui, ó, bomba centrífugas logo de cara, fator R 1,2. Então, esse R é igual a 1,2. Ele não fala muito sobre os demais fatores, né? O motor eu sei que é elétrico, já me deu fator R, mas ele não fala muito sobre o fator tempo. Ele não trata praticamente do fator tempo. Se ele não trata, eu vou ignorar. Mas também, repara aqui, estou falando de fator tempo, mas olha aqui. Para esse rolamento, não é o F que aparece aqui, é o R. Então, é só o R que eu preciso. Então, vou calcular aqui agora. P sobre N vezes R. Beleza?
O P é quem? 10 cavalos ou 8,6 cavalos? O que vocês acham? É a potência do motor ou a potência requerida pela bomba? Alguém quer chutar aí? Se é a potência do motor ou se é a potência requerida pela bomba? E aí? Vou dar um exemplozinho prático para vocês. Imagina o seguinte. Vamos supor que Arthur está lá na academia e aí Arthur tem capacidade para levantar um peso de, sei lá, 50 quilos. Então, Arthurzinho está lá malhando, pesado, tem capacidade para levantar um peso de 50 quilos. Só que ele levanta um peso de 40 quilos. Qual vai ser a força que ele vai exercer? Vai ser a força de 40, não a força de 50. E é assim que funciona. Se o seu motor tem a potência 10 cavalos, mas a bomba requer 8,6 cavalos, é 8,6 cavalos a potência que será transmitida. Não tem como o motor transmitir 10 e a bomba receber 8,6. Então, vai ser sempre a potência recebida, a potência requerida, tá? É assim que funciona. Então, qual é essa potência? Essa potência é 8,6 cavalos, o R é 1,2 e a rotação... Ele não falou rotação aqui, não? Deixa eu ver aqui. Ele não fala qual é a rotação. Eu vou considerar uma rotação padrão aí que nós temos usado para o motor, que é da casa de 1.700, 1.800 RPM, 1.720 RPM. É uma rotação meio que padrão dos motores aí, ó. Daqui aquele outro era 1.750, esse aqui eu vou botar 1.720. 1.750 não vai mudar muita coisa não, tá? É a rotação de motor elétrico na maioria das vezes. 8,6 vezes 1,2 dividido por 1.720 está dando 0,006. 0,006. Volto à tabela. PR sobre 8. Ó. Opa! Então, eu tenho esse aqui, ó. Esse aqui está menor, então é esse aqui, ó. O meu valor que eu quero. O E20. Então, é o E20, por quê? Porque esse aqui é menor que 0,007. Tá? O E20. É o E20, beleza? Aqui também tem o E20L, né? Mas ele não falou nada sobre o momento de inércia, entendeu? O momento de inércia tem a ver com o peso do rolamento, do acoplamento. Obviamente, então, se não falou nada que o momento de inércia é necessário, então eu vou pegar o acoplamento mais leve, né? Eu vou pegar o E20 e não o E20L, tá? Vou pegar o mais leve ali, beleza? Que tem um momento de inércia menor. Então, é só isso. Determinado o nosso acoplamento. Bom, também temos os acoplamentos flexíveis Perflex. Características técnicas. Eles, em seus 11 tamanhos, reúnem características especiais que não são conhecidas, não são comuns aos outros, né? Podemos resumir nos seguintes pontos. O elemento elástico está moldado em borracha natural, que, como se sabe, é o material com maior grau de absorção de vibrações e melhor resposta elástica. Sua forma compacta e a disposição de parafusos roscados em SAI 1112, vulcanizados no corpo do elemento, fazem com que o torque seja transmitido por compressão, portanto, não tendo incidência dos efeitos de tração e cisalhamento por compressão.
Sinceramente, como nos acoplamentos com elementos elásticos de pneu. Outra virtude, devido ao seu projeto, é não provocar empuxo axial dos eixos das máquinas acopladas, efeito muito comum proveniente da força centrífuga a altas rotações dos acoplamentos tipo pneu. Ao contrário, os elementos elásticos dos acoplamentos Perflex, por suas características elásticas e flexíveis, absorvem as flutuações axiais dos eixos normalmente presentes. Devido à fixação dos cubos dos elementos elásticos ser por meio de insertos metálicos, os parafusos não possuem contato físico com a borracha, preservando-a de um desgaste por atrito e, ao mesmo tempo, permitindo o torque adequado dos parafusos, proporcionando melhor transmissão de força. A manutenção muito rápida e simples, pois a substituição do elemento elástico se efetua sem precisar deslocar as máquinas acopladas. Os elementos elásticos de reposição são vendidos com seus correspondentes parafusos de fixação de alta resistência imposta NF. E aí, só foi falado sobre ele, não teve nenhum tipo de aplicação, exercício, não. Quando ele falou aqui, só para explicar, é o primeiro que a gente viu, tá? Esse cara é conhecido como tipo pneu. Esse cara aqui, ó, ele é tipo pneu. Quando você olha de fora, parece um pneu. Tá ligando o eixo. Pneuzinho, por isso que chama de pneu. E já os modelos Perflex, a forma para seleção, a potência equivalente à potência real vezes o fator de serviço. Potência real transmitida na aplicação. F de serviço conforme a tabela 18.6, né, que vai estar aqui, 18.6. E para definição do tamanho do acoplamento, o resultado na fórmula deve ser menor que o indicado na tabela 18.7. Tá? Seleção. Bom, você tem ali o elemento para seleção. Cavalo a vapor, quilowatt, rotação por minuto. Tá? E aí só mesmo ele quis mostrar que o fator de serviço é o FS e 1,36 é o 1,36 é o coeficiente, né, de quilowatt para cavalo. Eu acredito que vocês não tenham visto esse valor ainda, mas um cavalo vapor é 735,5 watts. Então, um cavalo é 0,735 kW. Se você pegar e dividir por 0,735, vai dar 1,36. Então, o que acontece? O que ele está dizendo aqui? Que para você calcular o acoplamento, é só pegar o CV vezes o FS. Beleza? Mas, se você tiver essa potência em kW, você pega o kW vezes 1,36 vezes o FS. É só isso que eu quis dizer, essa bobeira toda que ele colocou embaixo. Tá? Que para engenheiros como vocês nem precisaria. É só falar que quer um cavalo e outro fator de serviço que você deveria saber tratar com as informações. Mas, como os livros de dimensionamento ele não visa alunos de engenharia, embora seja usado no nosso curso, ele visa pessoas que estão lá na área industrial e precisam dimensionar um acoplamento desse. Entendeu? Então, só para vocês ficarem ligados em relação a isso. Beleza? E aí, o fator de serviço, né? Motor elétrico. Se a máquina for leve, aí não está aquele monte de máquina. É só ser leve, semi-pesada, pesada, extra-pesada e reversão. E aí, se é motor elétrico, turbina, motor a diesel. Tá? E aí também o RPM, né? O tipo do acoplamento e o tamanho da potência equivalente. Beleza? Os tamanhos indicados pela linha grossa devem ser montados com os flanges para altas rotações. E aqui é a fotinha de um rolamento desse aí. Bom, tem a questão dimensional, que são as dimensões aí desse tipo de
de acoplamento. E aqui mostra como que ele é, tá vendo? Tem a parte metálica, uma parte de borracha natural e o parafuso que é passado. E vai transmitir o torque, tá? Modelo do cubo normal, modelo do cubo cheio. E aí são as medidas principais, né? A, B, C, D, E, F, G, até a medida aí. Todas essas medidas estão especificadas aqui nessa tabela. E também os dados técnicos, né? Tensão nominal, o ângulo de torção máximo. Percebe que esse acoplamento ele permite um ângulo de torção um pouco maior, até 14 graus para alguns. Mas o ângulo de torção, não de inclinação. O RPM máximo, o RPM com balanceamento dinâmico, né? Tem que ver que deve ter algum erro aqui, tá vendo? Vou dar uma olhada depois nas outras versões, ver se eu consigo corrigir esse erro. O elemento elástico, GD2, que é o momento de inércia, o peso desse elemento, o peso de cada cubo e também o peso de cada cubo cheio. Cheio é quando ele não vem com furo, né? Aí a gente considera ele como cheio. Quando ele não vem com furo, não vem usinado, não vem nada disso. E ao montar o acoplamento, certifique-se que as faces dos elementos ajustem-se perfeitamente entre os cubos. Quanto menores forem o desalinhamento e o desvio angular, maior será a vida útil. Tá? Instruções de montagem. Mecânica dos cubos. Dimensões recomendáveis. R máximo, raio máximo, é 63% do diâmetro. Tá? Segundo dimensões do catálogo. Raso do chaveiro normalizado. Tomar como referência sempre para a concentricidade os diâmetros que são os externos aqui. Não tomar referência sobre o D. Recomenda-se ajustar por interferência, tanto para baixo, tanto para o eixo quanto para o raso. Tá? Não se aconselha ajuste deslizante. Ok? A montagem, eles devem ser montados com as faces alinhadas ou a 3 milímetros no máximo, sobressaindo. O elemento elástico deve se alojar entre os cubos com folga de até 0,2 milímetros e os parafusos devem ser ajustados em fixação do torque correspondente ao seu tamanho. Sobre o alinhamento, ele deve se alojar entre os cubos com uma folga de até 0,2 milímetros e ajustar os parafusos de fixação ao torque correspondente ao seu tamanho, sabendo que eles são de alta resistência. E aí, o ótimo é até 0,1 e o ângulo até 0,5. O máximo até 0,2 e o ângulo até 1. Importante, durante as paradas, verificar o torque dos parafusos de fixação, dado que todo o sistema pode estar sujeito a vibrações, isso vai originar um desajuste. Só está repetindo aqui a folga do máximo de 0,2 milímetros e o alinhamento também está repetindo. Só mudou um pouquinho a imagem, mas é a mesma informação, ótimo até 0,1 e 0,5 e máximo até 0,2 e 1 grau. Configuração, cubos normais, cubos cheios, e aqui é um cubo normal com um cubo cheio. Tá? E qual é a codificação desses cubos? PC, XXX, PC, peça ou componente, XX, tamanho do acoplamento, que vai de 1 até 11, X, 1 ou 2, tipo de cubo, 1 para normal, 2 para cheio. Esse aqui é a variável, omitir para padrão, e a refuragem. Cubo normal, a fixação do centro é por meio de parafusos sextavados e o cubo cheio é por meio de parafusos Allen com cabeça cilíndrica e sextavado interno. Tá? Por quê? Por que essa diferença? Porque nos cubos normais, os cubos que são normal, você vai ter um parafuso um pouco mais curto, né? E aí você consegue aplicar por sextavado. Se o cubo for cheio, e aí for sextavado, vai ficar um parafuso muito grande. Então, você faz uma cavidade e aperta isso com malha. Esse parafuso fica até escondido aqui dentro. Por fim, essas carcaças são colocadas entre o elemento elástico e o cubo. Tá? E aí também tem a codificação para a carcaça. PS componente, tamanho do componente, 5, que indica que carcaça R, e o variável omitido para standard. Bom, também tem a aplicação com espaçador, isso pode ser feito com o uso de um espaçador, e aí com cubos normais, com cubos cheios,
e com cubo normal ou cubo cheio. Mesma coisa, não muda nada, só que surge uma variável distância D na especificação desses cubos. Por fim, distância entre pontos de eixos, tá? O acoplamento e as distâncias podem ser utilizadas para eles. E a codificação para os elementos elásticos. Né? 4 é o elemento elástico, XX tamanho de acoplamento e PC peça componente. E conjunto montado entre todas as variáveis. A distância D, o E, que é com espaçador ou não, ou 5 TKK-R, 1, 2, 3, tipo de montagem, 3 é um cubo normal, um cubo cheio, de 1 a 11, tamanho do acoplamento, e PE já é o acoplamento montado. Aí, por fim, os parafusos, parafuso UNF sextavado, beleza? Ou parafuso UNF AD, tá vendo? Com aplicação interna aqui. Geralmente esse diâmetro aqui é menor que o diâmetro onde você faz um cubo cheio, para ele entrar dentro do cubo cheio, tá? E aí isso aqui é bem lógico, né? E aí, por fim, uma tabelinha, né? Uma tabelinha que você vai ter ali para as dimensões de torque de ajuste do seu parafuso, tá? Quais são os torques necessários para esse parafuso e por aí vai. O que você precisa fazer para dimensionar esse parafuso. Beleza? Então, para fechar a aula de hoje, vamos fazer um exercíciozinho resolvido. Ok? Bom, selecionar o acoplamento reflexo 1 e 2, ou seja, tenho 2 acoplamentos para selecionar, do triturador de material sintético a ser utilizado na reciclagem de plástico. A máquina é acionada por motor de 11 kW, que é 15 cavalos, rotação 1750, um redutor I para 10 e com rendimento 0,8. Admita serviço pesado. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Primeiro ponto aí nesse exercício, a gente aprendeu que a gente aprendeu aqui na página onde começou a falar desse último tipo de acoplamento, né? Que é o seguinte, basicamente o cavalo do motor, potência em cavalo, vezes fator de serviço. Então, eu vou ter aqui potência em cavalo, né? Que vai ser P vezes Fs, potência em cavalo, 15 cavalos, vezes fator de serviço. Ele falou, vamos ver, ele falou que é motor elétrico, reciclagem de plástico, triturador e pesado. Vamos ver aqui. Na tabela 18.6. Tabela 18.6 fala, ó, pesado, o motor é elétrico, então o fator de serviço é igual a 2. Pesado e motor elétrico, fator de serviço é igual a 2, tá? Beleza? Então, 15 vezes 2, que é igual a 30. Então, essa é a potência útil aí que você vai precisar. É a potência do seu acoplamento, ok? Então, eu tenho a potência de 30 cavalos. O que eu vou fazer? Vou tabela 18.11. E vou procurar um acoplamento que a potência seja superior à potência que eu tenho, tá? Vamos ver aqui qual que vai satisfazer aí o a minha situação aqui. Vamos ver. Ele fala do torque, né? Ele só traz a questão do torque. Como que eu faço? Se eu tenho potência, se eu tenho rotação, eu tenho que achar um torque aqui para aplicar aqui, né? Que aqui não me dá a potência diretamente.
Ou tem algum lugar que fala de potência? Não tem. Beleza? Aqui tá no parafuso. Vamos ver se tem algum outro que vai me ajudar aqui. Esse aqui. Ah, não. Aqui tem. Só torque, RPM máximo também, peso. Tá? Todas as tabelas que a gente tem que relacionar esses camaradas. Aqui, a potência equivalente. E a rotação. Rotação 1750, né? Essa tabela é a 18.7 que eu vou usar. 1750, beleza? Opa, aqui, ó. A minha potência é 30, né? Então 7.1 não serve, 10.1 não serve, 22 não serve. Opa, vou chegar aqui, ó. Pela tabela 18.7, né? Pela tabela 18.7. Então tá a tabela que eu usei. 18.7. E falar que é o quê? Que é um PE 4. Por que o PE 4? Porque o PE4 é o único que tem a rotação de 1750, né? Que a potência, ela passa da potência que eu tinha, que era a potência de 30. Então, o PE4. Já dimensionei o meu primeiro rolamento, primeiro acoplamento. Acoplamento PE4. E o segundo, que é esse acoplamento aqui. Primeira coisa, dois fatores interessantes. Qual é a nova rotação? Ele tem uma relação de transmissão igual a 1 para 10. Então, a nova rotação ela vai ser igual a 1.750 dividido por 10, 175 RPM. Qual é a nova potência? Se tem um rendimento 0,8, rendimento sempre age na potência. Então, a potência vai ser 15 vezes 0,8. 15 vezes 0,8 dá 12 cavalos. Essa é a potência, 12 cavalos. Ok? Vou multiplicar pelo fator de serviço, é a mesma coisa. Então, eu tenho que a potência vezes o fator de serviço é igual a 12 vezes 2, que é igual a 24 cavalos. E aí, agora, eu vou voltar na minha tabela 18.7 para determinar qual vai ser o meu rolamento, qual vai ser o meu acoplamento. Olha aqui, a rotação agora é na casa de 100. A rotação é na casa de 100, né? Então, eu vou ter que pegar aqui, ó, até passar de 24 cavalos. Na tabela? Ó, rotação 100, até passar de 24. Passou de 24, opa, aqui, ó, 32 passou de 24. Então, eu vou considerar um PE igual a 8. Um PE igual a 8, porque 24 é menor que 32,1. Então, para minha exercício aqui, isso aqui implica num PE 8. Opa, P8 não. PE 8. Esse é o meu acoplamento. Bom, acoplamentos elásticos é basicamente isso, galera. Basicamente isso. Não tem muito segredo, não tem muita coisa nova. É um dos elementos de máquina talvez mais fáceis de mencionar, porque ele requer uma quantidade de grandezas pequena, né? Então, só para vocês ficarem cientes, basicamente é isso que se trata do nosso fator nos nossos dimensionamento de acoplamentos elásticos, né? Estamos tratando somente dos acoplamentos elásticos, ok? Alguma dúvida até o momento, gente?